nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Boa noite. A Marca Portugal inicia a sua série no canal Matriz Portuguesa Sapo, com o Dr. Paulo Neves, deputado pelo Círculo da Madeira PSD, na Assembleia da República. Dr. Paulo Neves, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo a este canal e particularmente a este programa sobre a Marca Portugal. Sai pelas suas intervenções e também pela sua postura política e também empresarial, porque não é só deputado, mas também preside ao Instituto para o Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, o IPDAL, que tem uma ideia muito clara do que é Portugal no mundo, estrategicamente a todos os níveis. Em primeiro lugar, acha que a cultura portuguesa é de facto um património da humanidade? E sim, qual é o uso que poderemos e devemos dar a ele? Boa noite, João. Antes de mais, e muito obrigado por este convite. Naturalmente, felicitá-lo pela sua iniciativa, a iniciativa da Matriz Portugal, e também cumprimentar todos os presentes. Sobre a cultura portuguesa, eu quase que falaria de uma cultura mais lusófona, ou portuguesa espalhada pelo mundo, que é uma mais-valia que nós temos. Como disse o João, eu, além de deputado aqui na Assembleia da República, sou também presidente do Instituto para a Promoção da América Latina e Caribe, que curiosamente não só trabalhamos os países da América Latina todos e das Caraíbas, como também cada vez mais tratamos de temas de África e de países africanos, como também da Europa, temos iniciativas sobre a China. Isto para lhe dizer que nós temos uma perspectiva muito global. E isto porquê? Porque Portugal é isso mesmo, a cultura portuguesa não se restringe, felizmente, só ao território nacional português do dia de hoje, que é o continente português, a Madeira, de onde eu por acaso sou originário, e também os Açores. Não. Portugal é muito mais do que isso. Portugal é naturalmente o continente português, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, mas nós somos também a nossa história, e somos também a nossa língua, somos também o nosso património, somos também a nossa cultura, e somos também as nossas comunidades. É bom que tenhamos noção que nós somos 10 milhões em Portugal, mas somos 4 milhões fora de Portugal.
e são portugueses de primeira e, portanto, também devem ser considerados naturalmente como tal. A cultura, pergunta-me o João se é um património, claro que é um grande património a cultura portuguesa. E quando eu falo em cultura, não falo só da cultura que normalmente nós falamos, falo também bastante da língua. É bom que nós tenhamos consciência que a língua portuguesa é a quarta língua materna mais falada no mundo. E ao contrário, por exemplo, do japonês, do hindu, do alemão, que é falado quase apenas no país originário da língua, se repararmos, o português, até por acaso, não é no país originário da língua que é mais falado. Não, por acaso o mais falado é no Brasil. E não sei se o João sabe que a partir de 2050 a língua portuguesa será mais falada em África do que na América Latina e muito mais do que na Europa. Portanto, estamos a falar de uma língua universal, porque é uma língua falada na Europa, é uma língua falada na América Latina por causa do Brasil, é uma língua falada em África por vários países, por 5 países, é a língua oficial, por acaso também agora da Guiné Equatorial, mas pouco ou nada se fala, mas também é falada em Timor-Leste, na Ásia e pelas comunidades espalhadas pelo mundo. Pois isto é a parte da língua. Se nós formos à parte do património e da cultura portuguesa, como o João há pouco falava, nós temos património espalhado pelo mundo inteiro. Desde logo começando aqui pelo país mais próximo, que é Marrocos. Nós em Marrocos temos um património edificado desde o século XV, extraordinário em várias partes de Marrocos, desde a parte norte de Marrocos ao litoral atlântico, mas se formos por ali abaixo, temos património Lugana, temos património do Beni, São João da Ajudá, que é uma praça pequenina, tipicamente portuguesa, um forte português que eu conheço, mas no Ghana também temos, e depois formos para ali abaixo, naturalmente, passando por São Tomé e Príncipe, indo até, naturalmente, Angola, dando a volta pelo Índico, temos Moçambique, temos a Tanzânia, não nos podemos esquecer, e depois temos até o Golfo Pérsico. Se o João reparar, no Golfo Pérsico, nós temos não só Hormuz, que fica no Irão, que tem uma forte presença do património português, como no Bahrein, também no lado de cá do Golfo também temos. Se continuarmos, isto já sem falar, naturalmente, no continente ou no subcontinente indiano, como sabe, uma fortíssima presença no continente, subcontinente indiano, em especial na parte ocidental, naturalmente começando por Goa, que era a Roma do Oriente, mas outras possessões também, o Sri Lanka. Às vezes as pessoas esquecem-se que 10% da população do Sri Lanka tem nome português, há centenas de palavras da língua portuguesa no vocabulário usado diariamente pela população do Sri Lanka, mas depois se formos sempre a andar, temos naturalmente Timor-Leste bem no sul da Ásia, como também até no Japão e terminando naturalmente na China com o território de Macau. Portanto, isto para lhe dizer que de facto Portugal é um país com uma cultura enorme, é uma cultura universal, porque é uma cultura, e isto já sem falar no Brasil, que é evidente, não me quero esquecer do Brasil, basta ver o património que nós temos no estado de Minas Gerais, do barroco português, só aquela zona ali tem mais património quase que Portugal inteiro. Isto para lhe dizer que, de facto, nós temos uma cultura que é uma cultura universal. Poderíamos então considerar a existência de uma esfera lusófona, mesmo constituída geograficamente no mundo, que abarca todos os continentes, verdadeiramente. Se poderia considerar até uma esfera de influência lusófona. Exatamente. A todos os níveis. A todos os níveis. Ouça, estamos a falar da língua. Estamos a falar do património edificado, dos fortes, de várias... A língua como o meio potencial e primordial para tudo o resto, porque é falar que as pessoas se entendem. E assim sendo, ao nível político, diplomático, comercial, etc., cultural, científico e tudo mais... Mas, João, basta-lhe dizer o seguinte, está mais do que provado que se fizer negócios em países da sua língua, o sucesso do negócio é muito maior
e o início do negócio é muito mais rápido. Não é por acaso que Portugal, por exemplo, as empresas portuguesas apostam em África, por exemplo, apostam muito em Angola, apostam muito em Moçambique, apostam muito em Cabo Verde. Se eu lhe disser isto, que nós vendemos mais para Cabo Verde, que é um dos mais pequenos países de África, do que vendemos para a Nigéria, que é o maior de África. Porquê? Porque em Cabo Verde se fala português, porque há esta proximidade cultural, é um país irmão, temos uma história comum, portanto, não há dúvida que a língua portuguesa, do ponto de vista até económico, é uma mais-valia. O mesmo exemplo para o Brasil. Se reparar, metade do negócio que nós temos com a América Latina toda, ou seja, metade do negócio que temos com 19 países da América Latina, metade vai para o Brasil. Portanto, isto porque, não só pela dimensão, também é verdade, é a maior economia da América Latina, mas também porque há uma proximidade muito grande, emocional, que facilita bastante, mas naturalmente também a língua. Mas deixe-me dar outro exemplo também, que eu penso que é importante, que é a gastronomia. Falamos muito pouco da gastronomia. E curiosamente a gastronomia já é património, é em Portugal, é no Peru. Não deve haver muitos países onde a gastronomia já é um património imaterial. E, de facto, a gastronomia portuguesa, se reparar, está um pouco por todo o lado, como a gastronomia portuguesa sofreu influências de todo o lado. Nós temos, na gastronomia portuguesa, pratos tipicamente do Brasil, pratos tipicamente de Angola e de outros países africanos, como também da própria Ásia. Ou seja, Portugal, a gastronomia portuguesa, que é uma das melhores gastronomias do mundo, eu estou à vontade que eu não sou muito gourmet, mas sei o que dizem os especialistas e quem percebe, é das melhores gastronomias do mundo e este também é um património, curiosamente, não é um património só português, porque sofremos muitas influências de fora, mas é um património que nós devíamos, sem dúvida, fazer como os italianos, sem dúvida, trabalhar muito mais, como os peruanos estão a fazer, como os chineses fazem, como os italianos fazem. Portugal também devia ter uma política de promoção externa da sua gastronomia. Aqui está um outro exemplo do que é Portugal no mundo. Mencionou um fato interessante que já vem vindo a ser falado e mencionado pelo Observatório da Língua Portuguesa, que de facto os indicadores assim o apontam, que a língua portuguesa vai ter um crescimento exponencial em África, o que fará com que os falantes da língua portuguesa no mundo possam ultrapassar a barreira dos 300 milhões. Que hoje em dia, eu presumo que estejamos aí aqui nos 250, 260. 270. Não, nessas horas de grandeza. Isto nem estamos a contar porque não estão contabilizados, porque ainda não se fez esse estudo de uma franja muito importante também, que são os lusodescendentes, não é? E os lusofonodescendentes. Como falou, por exemplo, num país que é Cabo Verde, tem, curiosamente, é um dado curioso, tem mais cabo-verdianos na diáspora do que dentro do próprio país. Assim sendo, se já a língua portuguesa é a mais falada do Hemisfério Sul, que é uma realidade que conheço muito bem, até porque são os dados com que trabalha diariamente através do IPDAL, então com esse crescimento em África, então verdadeiramente vai ser uma coisa absolutamente astronómica e isto é importante. Digo uma coisa, relativamente então aqui há que redefinir, não é definir, é redefinir o papel de Portugal e no mundo, estamos a falar da marca Portugal, não é? Portugal faz parte de uma lusofonia, mas aqui estamos a falar da marca Portugal. E também é ou não é urgente esta redefinição e também a identificação e a criação de uma estratégia para Portugal. Estratégia a todos os níveis, mais uma vez, cultural, empresarial, científica, académica, etc. E diplomática, obviamente. Pois, concordo totalmente, mas já vou falar da estratégia e deixe-me só recuar um bocadinho aquilo que o João disse e que é verdade. A língua portuguesa já é mais falada no Hemisfério Sul e se reparar, se olharmos para o mapa do Hemisfério Sul Atlântico, de facto temos de um lado temos o Brasil, do outro temos Angola e de facto estamos a falar de dois países com muita população, muito grandes, curiosamente muito ricos e de facto a grande língua do Hemisfério Sul passa a ser o português
devido precisamente ao Brasil e devido precisamente no outro lado a Angola. Já agora que estamos a falar da América Latina, não nos podemos esquecer também do Uruguai, que é um pequeno país de 3 milhões de habitantes e que já pertenceu à coroa portuguesa através do Brasil. E, aliás, temos uma cidade muito bonita no Uruguai, que é a Colónia de Sacramento, que é uma cidade, tipicamente uma cidade de património português, muito bem preservado, até curiosamente com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian e também do Estado português, em que se preservou e bem a cidade e que eles têm um orgulho extraordinário por serem uma cidade de património da humanidade, devido precisamente à presença portuguesa também no Uruguai. Aquilo sobre a estratégia, mas ainda sobre o ensino, deixe-me só terminar com uma coisa, que é o ensino sobre a língua, que é a questão do ensino, que é bom que se fale um bom português, porque só há uma forma de falar português, que é falar bem. Portanto, e é bom que também tenhamos essa noção, a língua portuguesa deve ser bem escrita e deve ser bem falada, e isso passa também muito pelo ensino da língua portuguesa. Nós temos espalhado pelo mundo as chamadas escolas portuguesas, desde Macau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique. Agora, devíamos ter muito mais. Como também o ensino do português nas nossas comunidades. Não se esqueça, já estamos a falar de terceiras gerações, de quartas gerações. E, naturalmente, se nós queremos que a língua portuguesa seja falada, nós temos que ensinar a língua portuguesa. Como também não podemos ter a arrogância de julgar que a língua portuguesa é de Portugal. Não, a língua portuguesa é de quem fala o português. Teve origem em Portugal, mas a língua portuguesa é também do Brasil, a língua portuguesa é também de Angola, é também de Moçambique, é também de Timor-Leste. Ou seja, até pode haver alguma variação na língua, existe até na escrita entre Portugal e o Brasil. Isso não tem mal nenhum ao mundo. Nós, aliás, quando aprendemos inglês, sabemos que há o inglês dos americanos e o inglês do Reino Unido. Portanto, pode haver alguma variação. Naturalmente, o comum tem que ser respeitado e o comum deve ser bem ensinado. Quanto à questão da estratégia que o João fala, eu não quero ser muito desagradável, mas tenho que dizer que, na minha opinião, não há uma estratégia de política externa bem feita nestas áreas da promoção de Portugal, até porque também não há uma política estratégica para o país internamente, na minha opinião. Mas pronto, mas passando um bocado à frente essa que seria mais política, esta intervenção, penso que não foi para isso que eu fui convidado, mas de facto eu concordo que devíamos ter uma estratégia, ou se quiser, uma estratégia muito mais evidente de política externa na promoção de tudo isto que o João também já falou, a promoção da língua, a promoção da cultura, a promoção da história. O Fernando Pessoa dizia que a pátria dele era a língua portuguesa. Eu, aproveitando essa frase do genial Fernando Pessoa, adaptei um bocadinho e digo que a minha pátria é a história de Portugal. Porque a história de Portugal, ser nacionalista português, é ser universalista. Porque a história de Portugal, a grande história de Portugal, curiosamente até nem se passou no continente português, passou-se fora de Portugal com portugueses. Portanto, ser nacionalista, ser patriota português, é ser obrigatoriamente universalista, porque grande parte das páginas da história de Portugal fizeram-se fora do território nacional atual de Portugal. Portanto, nós devíamos ter, sem dúvida, uma estratégia, e termino-lhe dando estes exemplos. Eu vou-lhe dar um exemplo que se passou comigo há uns 3 ou 4 anos, já não me recordo, em que fui visitar o Parlamento do Bangladesh, em Dhaka, na capital. E fui recebido pela Presidente do Parlamento, que tinha sido Ministra dos Negócios Estrangeiros. E a primeira coisa que ela me disse quando eu entrei no gabinete dela foi: onde é que têm andado os portugueses? Foram-se embora no século XVII, nunca mais voltaram. E de facto isto impressionou-me um bocado, porque não é facilmente aceitável, pelo menos eu tenho muita dificuldade em aceitar, que Portugal tenha andado em alguns países no século XV, XVI e mesmo XVII, mas em especial no século XVI, em que agora desaparecemos. Não me parece normal. Eu costumo dizer, antes íamos de caravelas, demorávamos meses a chegar. Hoje já temos a Emirates, ainda por cima a classe turística é muito boa, mas a executiva ainda melhor. E não estamos nesses países. Devíamos de estar.
É por isso que, quando eu lhe falo do Sri Lanka, a presença portuguesa no Sri Lanka é uma presença enorme. É fácil vender o bom nome de Portugal. Portugal tem um nome extraordinário pelo mundo. E, no entanto, nem uma embaixada nós temos em Colombo, que é a capital do Sri Lanka. O mesmo posso lhe dizer do Bangladesh, também não temos. As Filipinas, como é que Portugal ainda não reabriu a sua embaixada nas Filipinas, que é um país extraordinário, um país que conhece o bom nome de Portugal. Temos também o caso da Indonésia, que é uma potência regional extraordinária, onde nós temos uma presença, basta ver o vocabulário utilizado na Indonésia, a quantidade de nomes que eles usam diariamente, que são nomes de origem portuguesa. E, no entanto, por acaso temos embaixada em Jakarta, mas devíamos estar muito mais presentes na Indonésia. Portanto, concordo consigo que é necessário uma estratégia. Eu, às vezes, para abreviar isto tudo, o que eu costumo dizer é o que nós devíamos fazer no século XXI era ler um livro de história de Portugal do século XVI e voltar a fazer igual, adaptando qualquer coisa. Porque se fizéssemos isso, posso lhe garantir que tínhamos uma boa estratégia de política externa de Portugal. Porque se reparar, já na altura, o que é que nós queríamos? Continente africano e bem, que era exatamente o que nós hoje, no século XXI, devemos querer, é uma parceria com o continente africano, porque eles ganham com isso e nós também. Se reparar, fomos para o Brasil. Bem, o Brasil é o que toda a gente quer nos dias de hoje, que é a segunda maior economia do continente americano. Pois foi isso que nós fizemos no século XVI. Se for a ver, para onde é que nós fomos na altura? Fomos para a Índia. Bem, a Índia é o que todos querem hoje em dia, porque já é a quarta economia do mundo. Nós para onde é que fomos também? Fomos para a China. Vamos para a China, é o que toda a gente quer hoje, porque é a segunda economia do mundo. Ou seja, Portugal, já naquela altura, foi para onde era muito importante na altura e, curiosamente, mantém-se muito importante na atualidade. Pegando no exemplo desse longínquo Portugal e de portugueses que fizeram esse périplo pelo mundo e que foram conquistando novos horizontes, houve um pioneirismo natural. Então, o pioneirismo de hoje, dos portugueses, que o há, nós sabemos aqui e além, porque os órgãos de comunicação social são muito parcos, se não ávaros, em passar essa informação, mas de que forma lhe parece que se deve incentivar esse pioneirismo? E, mais uma vez, reforço o pioneirismo em todos os níveis e a todas as intervenções da sociedade civil, das áreas do conhecimento, seja ele o empresarial, o político mesmo, o científico e tudo mais. Como podemos, então, incentivar este pioneirismo? Nós temos uma característica, João, que eu penso que é muito valorizada a nível mundial, e eu que ando nesta área devido ao IPEDAL já há alguns anos, há uns 15 anos, na área diplomática, há uma coisa que, com toda a justiça, Portugal é muito reconhecido, que é ser um país muito sério. Nós temos uma vantagem que são poucos os que têm no mundo. Nós temos 900 anos de história. Às vezes tenho colegas, amigos de outros países que têm, por exemplo, uma dificuldade em perceber esta ligação forte que Portugal tem, por exemplo, à China e que a China tem em relação a Portugal. Bem, é normal por duas razões. A primeira, são dois grandes países, com duas grandes histórias e que têm muitos anos de existência. Nós já temos muitas folhas escritas sobre a história de Portugal, porque temos 900 anos de história. Nós somos um país recente. É por isso que o mundo, as grandes diplomacias do mundo reconhecem em Portugal uma seriedade de um país, uma previsibilidade. Nós não andamos a mudar de opinião de 5 em 5 anos porque muda o governo ou muda o Presidente da República. Não, nós temos uma posição diplomática muito sólida, muito previsível. Como tudo na vida, a previsibilidade é bastante acentuada e valorizada nos negócios, na política externa, nos contactos, nos acordos, e de facto Portugal tem uma previsibilidade muito grande porque já temos atrás de nós 900 anos de história. Isso garante para esses
essas relações, eventualmente não, naturalmente, garante uma boa reputação e o reconhecimento de boas parcerias, não é? Sem dúvida, e a confiança. É por isso que os chineses gostam de negociar com Portugal, que sabem que somos sérios, que cumprimos com a nossa palavra e que não somos assim tão imediatas. É evidente que às vezes até em diplomacia quase que há uma tentação de tomarmos alguns partidos assim muito rápidos e muito quase irrefletidos, mas não é próprio da diplomacia portuguesa, porque somos uma diplomacia muito refletida, de confiança, além de termos outra característica, que é uma característica muito portuguesa, muito das instituições portuguesas, que é o fazer pontos. Nós sabemos fazer pontos como ninguém. Ou seja, a nossa mais-valia, quando entramos numa instituição, quando entramos numa reunião, quando entramos num problema, não é ainda aumentar o conflito, é bem pelo contrário. É arranjar pontes entre países, entre diferentes situações, diferentes opções e identificar o que há em comum para que exista uma solução. É a nossa forma de ser. E, aliás, se dúvidas existissem, basta ver que Portugal, já, apesar de ser um dos pequenos, ou um dos mais pequenos países da União Europeia, dos mais pobres da União Europeia, a verdade é que o presidente da Comissão Europeia, durante anos, era um português, o José Manuel Durão Barroso. Nas Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas é português. Ou seja, isso deve-se muito à história de Portugal, à forma de ser e de estar dos portugueses, das instituições portuguesas no mundo, que é uma posição de grande seriedade e de enorme confiança. E isso é uma mais-valia que nós temos. Obviamente que a cultura, o património e o conhecimento são os grandes embaixadores de uma nação. Considero também que as empresas ou as marcas, principalmente as marcas, neste caso marcas portuguesas, essas são verdadeiramente as grandes embaixadoras desta marca Portugal, a marca país. Estamos a falar num meio empresarial, que é um meio empresarial que tem o poder de penetração nas nações absolutamente abrangente, enquanto que o ser individual não terá, como é óbvio. Acha que temos estas marcas portuguesas, temos ainda poucas marcas portuguesas, devemos incentivar essas marcas, porque de facto nós vemos os números das exportações a aumentar, mas o que temos é serviços para terceiros. Não construímos ainda a nossa maior valia, que é exatamente o reconhecimento das marcas portuguesas. Algumas, verdadeiramente, são reconhecidas internacionalmente. Não te parece que também deveriam ser incentivadas, criadas, levadas ainda mais longe? Sim, é evidente que nós temos que ter atenção, também é uma coisa que é a nossa dimensão. É evidente que é muito complicado, ou quase impossível, nós concorrermos com as grandes marcas mundiais que partem de grandes mercados, como é o caso dos Estados Unidos, que são países monstros comparados com Portugal, com grandes economias muito inseridas no comércio mundial. Portanto, também é complicado nós concorrermos com países dessa dimensão e com marcas dessa dimensão. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos possibilidades em alguns setores de termos também os nossos produtos, mais quase do que marcas, os nossos produtos muito bem identificados como de grande qualidade. Sejam os sapatos, por exemplo, os sapatos portugueses são reconhecidos no mundo como dos melhores sapatos do mundo, equiparados aos italianos, com preços um bocadinho inferiores, e mesmo assim já não tão inferiores, mas há certos setores, o da cortiça, o do vinho, o do turismo. É evidente que as nossas exportações, boa parte não, mas uma boa parte já se faz pelos serviços. Agora, isso não é um problema, eu não vejo isso como um problema, é uma característica, e ainda bem, e repare que a concorrência no turismo é enorme, e se nós realmente perante uma concorrência mundial tão grande temos bons destinos, isso é muito bom,
E não nos podemos esquecer que através do turismo, ou seja, através dessa exportação de serviços, estamos a dar a conhecer a gastronomia portuguesa, a cultura portuguesa, o património português. Portanto, não é um problema. Nós temos, no bolo das nossas exportações, cada vez mais temos serviços e comparado com os bens. Isso não é um problema, é uma característica. Agora, pergunta-me sobre as marcas portuguesas. É evidente, nós temos a questão da dimensão. Agora, há produtos portugueses que são de enorme qualidade. Os vinhos, a cortiça, o turismo, os pastéis de nata, que é ridicularizou-se há uns anos atrás a questão do pastel de nata, mas atrás do pastel de nata pode vir muita coisa. É por isso que eu há bocado falava muito da gastronomia portuguesa. Se nós tivermos certificação de restaurantes no mundo de comida portuguesa, isso é bom para a promoção de Portugal, para as exportações portuguesas. Nunca se esqueça, chega a Macau e vê uma enorme quantidade de belíssimos restaurantes portugueses em que até o sal vem de Portugal, mas o vinho vem de Portugal. Alguns produtos desses restaurantes têm aqui de origem de Portugal. Portanto, até isso também é bom para as exportações portuguesas. Agora, concordo consigo, se devia trabalhar melhor algumas marcas portuguesas, não é fácil. Se formos a ver, infelizmente, isso aí, de facto, uma desgraça nos últimos anos, que é, se reparar, empresas portuguesas como o Magalp, que tinha uma grande presença em alguns países, desapareceu completamente, umas EDPs, uma Água de Portugal, etc., etc., devido à péssima gestão de Portugal, que devido à péssima gestão económica e política do país, tivemos que vender isso tudo a desbarato e nada disso já é português. Agora, temos uma grande marca que é, por exemplo, a TAP, que deve ser preservada, porque a TAP é de facto uma grande companhia aérea e pode ser, e é uma companhia estratégica para o país, até porque, repare que a TAP tem o seu hub em Portugal, mas ligações e rotas com todos os continentes, tirando a Ásia. É uma companhia muito forte em África, muito forte na Europa, também tem uma forte presença nos Estados Unidos, cada vez maior, e no Brasil. Tem que se estender mais para a América Latina sem ser o Brasil, mas aí está uma marca portuguesa que deve ser naturalmente bem tratada. Agora, há outras que tinham uma certa importância, que quase tudo à vida, e se formos a ver, já nem capital português tem, o que é lamentável. Muito mais haveria para dizer relativamente à marca Portugal e a tudo o que há para considerar, debater e refletir, o que se pode fazer para ajudar e apoiar, e não só vindo de dentro, mas também a construção desta marca Portugal parte também e é também construída pelas nossas comunidades, como te falou e muito bem, também as franjas dos luso-descendentes é absolutamente imprescindível, e menciono até, por exemplo, e de onde vem, da região de onde é originário, que é da Madeira, que tem uma diáspora também significativa pelo mundo, onde estão, além de estarem extraordinariamente bem integrados nas sociedades, também construíram marcas que são verdadeiramente os embaixadores também dessa marca Portugal. Há aqui um exemplo, verdadeiramente, e já para não falar da vossa marca global, que é o Cristiano Ronaldo, mas isso isso já é um dado adquirido. Mas a Madeira tem verdadeiramente essa outra circunstância, e é um exemplo também a seguir, além do turismo interno, não é? Que já é reconhecido. E temos também o vinho Madeira, que... Os bordados, etc. Sim. Exatamente, e o vinho Madeira, que curiosamente é bem conhecido em muitas zonas do mundo, Inglaterra, Estados Unidos. Nunca se esqueça que a independência dos Estados Unidos foi brindada pelos fundadores dos Estados Unidos com um vinho Madeira, portanto, e é uma marca reconhecida mundialmente, o vinho Madeira. A parte do turismo também, não se esqueça que o primeiro destino turístico fora europeu foi a Madeira, no século XIX. Já a Madeira tinha hotéis, estadias um pouco mais longas, mas tinha, e curiosamente, muito também não só de lazer e descanso, como de saúde. O turismo da Madeira antes atrás, e temos hotéis como o Hotel o Reed,
que é o Ritz Hotel, que é dos mais luxuosos do Já mundo. são lendas, não é? Não percebi, João. Já são lendas. O Ritz, pelo menos, já é quase lendário. Sim. O Ritz é lendário porque por lá passaram as grandes figuras da aristocracia, e ainda passam, europeia, e da política também, com o destaque para Churchill, que também por lá passou, e é um hotel de facto fantástico, muito bonito, fica na Baía do Funchal, com jardins lindíssimos, e é uma marca quase dentro da Madeira, o próprio do Ritz. E depois falou da nossa diáspora. Bem, nós temos uma diáspora pelo mundo inteiro, madeirense, desde logo na Venezuela, que atravessa um período terrível e que nós temos um acompanhamento diário sobre essa situação. Temos também na África do Sul, temos no Reino Unido, curiosamente em Londres, temos uma grande comunidade, temos outra mais pequenina, mas como também num sítio pequenino dá uma dimensão muito grande, que é em Jersey. Mas, por exemplo, em Londres é curioso que são pessoas muito sérias, muito trabalhadoras, uma comunidade jovem, curiosamente em Londres, basta dizer que num dos terminais de um aeroporto londrino, boa parte dos funcionários vêm da Madeira, portanto temos uma comunidade muito grande. No Reino Unido, como já lhe disse, na Venezuela, enorme, e também na África do Sul. Quanto a produtos, o vinho Madeira, sem dúvida, eu diria quase o rei. Esse cartaz, não é? Dr. Paulo Neves, foi, além de mais, o gosto recebê-lo e conversar consigo, pelo que trouxe para o diálogo e para este debate e reflexão sobre a marca Portugal, que pretendemos levar adiante com muito mais portugueses, mas também estrangeiros, que é importante. Uma marca nunca é feita só com a percepção interna, mas também com a percepção externa, de quem nos vê de fora, e o seu contributo foi essencial, foi verdadeiramente importante. Muito obrigado e esperamos por outras ocasiões que a Matriz Portuguesa possa contar consigo e que também com o IPEDAL, como já aconteceu algumas vezes e que encontramos várias vezes nas iniciativas mútuas. E mais uma vez obrigado e encontramos-nos por aí. Eu é que tenho que agradecer, João, a sua simpatia em me ter convidado, e o IPEDAL, que é o Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas, tem sempre todo o gosto em colaborar consigo e com a Matriz Portuguesa. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. E uma boa noite a todos os que nos acompanham. Muito obrigado. E então, deixo-nos com mais um Marca Portugal. Até à próxima edição. Boa noite.